Recomeçar significa iniciar novamente algo que foi interrompido, pausado ou finalizado. Recomeçar não é apagar o que foi vivido, é olhar para trás sem morar lá, é reconhecer que houve silêncio, queda, distância, mas entender que o fim de um capítulo nunca foi o fim dos planos de Deus. Houve dias em que o caminho parecia longo demais. Houve noites em que a dúvida fala mais alto. Mas dentro do peito sempre existe uma voz, mansa e constante, sussurrando: continue. Não para viver o que passou, mas para alcançar o propósito que já estava preparado. Porque quem decide avançar precisa aprender a entregar. Entregar o peso, entregar a culpa, entregar as versões antigas de si mesmo aos pés da cruz. E então dar um passo, mesmo tremendo, mesmo com medo, porque o chamado ainda está à frente, porque o alvo continua firme, porque Deus nunca perdeu o controle. E às vezes o primeiro passo de quem decide avançar é simplesmente voltar para casa, voltar para os braços do Pai, voltar para o lugar onde a graça sempre esteve esperando. Eu me batizei com 12 anos no Maranhão e me mudei para Goiás, para Goianésia e fiquei na igreja até 2017 em Goianésia. Em 2018 fui para a universidade, não mantive o contato com Deus e com algumas funções na igreja e acabei me desviando dos caminhos no qual eu não deveria ter saído. Nesse período eu andei por festa, boate, balada, forró, shows, bares, todo lugar onde o cristão não deveria ir. E me arrependo disso e não aconselho ninguém a andar por esse caminho que eu trilhei. E hoje estou de volta na casa do meu pai. Há abraços que restauram identidade. Há cultos que parecem respostas de oração. E há decisões que mudam destinos. Avançar não é correr. É permanecer quando seria mais fácil desistir. É continuar fiel quando ninguém está vendo. É confiar quando ainda não se vê. É olhar para frente sabendo que o passado existiu, mas que a misericórdia foi maior. É escolher crescer, escolher obedecer, escolher servir. Porque quem entende o propósito para de viver preso ao que perdeu e começa a viver rendido àquele que o chamou. E foi nesse avanço que outra decisão nasceu. Uma decisão que não era pequena, não era confortável, mas era um chamado. Deixar tudo, confiar totalmente, servir por inteiro. Meu comércio aqui foi 23 anos de comércio vendia bebidas, espetinhos. O espetinho mais famoso da cidade era do Mangueiras, né? Então cheguei a ter 25 funcionários, trabalhava 20 horas por dia, durante mais ou menos uns 16, 17 anos, trabalhando 20 horas por dia, de domingo a domingo. Então fui esgotando muito, ganhando muito dinheiro, mas não era feliz, não conseguia. A gente queria ter um filho, não conseguia ter o filho também, porque parece que como não tinha paz, a gente não conseguia nem conseguir atingir os objetivos da gente, né? E a gente, com esse comércio muito grande, eu vendi ele e o cara não me pagou, tive que pegar para trás e entrei em dificuldade. A gente teve, como se diz, além do fundo do poço. Eu devia 2 vezes mais do que eu tinha. E sem saída. Assim, a saída era só Deus mesmo. A gente parece que é coisa de Deus, que eu nem lembro os detalhes do nosso estudo bíblico, que era para fazer. A gente falou que muitas pessoas falaram que ia fazer com a gente e nunca deu certo. Eles falavam, não procuravam, não marcavam. Aí até que o pastor Robson chegou em Uruaçu e do nada ele apareceu na nossa vida e fez o estudo com a gente. De uma maneira que eu nunca imaginava, assim, livres, sem forçar, só mostrando os caminhos da Bíblia. E aí a minha esposa no primeiro momento batizou, e eu, como meu comércio abria de segunda a segunda,
Pensei, eu não vou conseguir fechar no sábado, e como é que eu vou conseguir saldar com os meus compromissos, né? E aí falei, eu não vou conseguir fechar no sábado, que é o dia que eu de maior venda. A partir do ano passado, eu coloquei no meu coração que a hora que virasse o ano, eu não ia abrir mais no sábado, e a primeira oportunidade eu ia me batizar. E a partir do dia 1º de janeiro, eu não abri mais no sábado, já esperando o momento do batismo, que graças a Deus foi agora essa semana. Recomeçar é deixar para trás o que já cumpriu seu papel. É não viver de lembranças, mas de promessa. É entender que o passado ensinou, mas não define. Que as quedas moldaram, mas não limitaram. Que a distância revelou o quanto pertencer ao corpo importa. E que o alvo continua lá, firme, imutável, eterno. Esperando quem decide avançar com os olhos fixos em Cristo. Hoje eu não corro para provar nada. Eu avanço porque sei quem me chamou. O que ficou para trás já cumpriu sua função. O que está diante de mim é maior, é propósito, é reino. E eu prossigo, não por impulso, não por emoção, mas por fé. Porque recomeçar não é voltar ao início, é continuar com maturidade, com entrega, com fidelidade e com os olhos fixos naquele que é o autor e consumador da minha fé.